Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Professor Danilo aqui vindo gravar mais um vídeo pro canal. A intenção agora é fazer também alguns vídeos de filosofia, tá? Para quem vai fazer Enem aí, utilizar na redação. Pedir desculpa desde já por essa cadeira tá fazendo uma zoada infeliz. E utilizar também a filosofia no campo pragmático, né? No campo da vida. O próprio termo da palavra filosofia vem do grego, né? Philo, amizade, amor, sofia, saber, sabedoria, conhecimento, filosofia, amor, sabedoria, né? E ele já diz muito a respeito do que significa a filosofia. A filosofia não é uma matéria, não é uma disciplina, não é uma coisa pragmática, fechada, como regras de matemática, de português, ou como o estudo de acontecimentos históricos, muito embora a filosofia seja a base de todas as ciências que existem. Por quê? Porque a filosofia ela surge, deixa eu levantar um pouco aqui a câmera, ela surge da indagação. E a indagação ela é o ponto central de todas as matérias e todas as disciplinas. A filosofia ela procura responder algumas questões básicas da humanidade que, por mais que sejam perguntas básicas, nós não estamos toda hora, todo instante nos perguntando sobre isso, mas isso está, de certa forma, no cerne de todas as nossas preocupações cotidianas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, será que há ou não há vida após a morte? Um dia teremos essa resposta e tem uma resposta sim, e que tipo de vida será ou não, né? Tem uma resposta para isso. Para que estamos, para que existimos, né? Como diz Caetano Veloso na música Cajuína, né? Existirmos a quem será que se destina? Qual é o nosso destino? Somos nós que construímos o nosso destino? Ou são as pessoas com as quais nós nos envolvemos? Ou algum ser supremo, alguma divindade? A filosofia ela vai se separar logo nos primórdios da filosofia mesmo em si, né, do nascimento da filosofia por volta de 600 a.C., na região que compreende hoje uma parte do Oriente Próximo, a Grécia, uma região também que compreende hoje a Península Itálica, que os gregos vão chamar de Magna Grécia, ou que os estudiosos vão chamar de Magna Grécia, né? Então, é nessa região de Mileto, nessa região digamos assim, de um contato próximo entre Nordeste e Norte da África com o Sul, Sudeste da Europa e uma parte do Oeste da Ásia, né, onde surgem os primeiros grandes filósofos como Pitágoras, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, que nós iremos passar por todos eles, né, Demócrito e outros filósofos. Parmênides, Empédocles, Zenão, são vários. Mas a filosofia ela surge a partir do momento que o homem não se satisfaz mais em explicar a realidade a partir somente do divino, do metafísico, do mito, né? Daquilo que não pode ser averiguado, atestado, verificado, comprovado fisicamente. É por isso que os primeiros filósofos vão ser chamados também de físicos, né? Os pré-socráticos. Mas hoje a aula não é especificamente sobre eles, teremos uma aula específica sobre eles, que será justamente a próxima, tá? E eu costumo dizer que os principais filósofos da humanidade ainda hoje são aqueles que mais se interrogam. Portanto, as crianças se assemelham muito mais a filósofos e os loucos também, de certa forma. Então talvez por isso o filósofo seja visto pela sociedade, inclusive, né, por essa sociedade capitalista, industrial, uma sociedade do produto, da produção, que enxerga o ser humano somente como consumidor ativo, consumidor passivo, produtor de determinadas coisas que vão ser consumidas. Enxerga o filósofo talvez como um louco justamente por esse sentido, porque o filósofo é aquele que não está acomodado com as respostas que já estão prontas para a sociedade na qual ele habita, na qual ele vive. Então o cara não está acostumado com o fato de ter que nascer, crescer, estudar, trabalhar para depois morrer. E por isso que eu digo, os principais filósofos são as crianças, porque elas nascem e
de acordo com como elas vão crescendo, elas vão fazendo indagações, fazendo perguntas, imitando determinadas coisas para tentar compreender o mundo dessas coisas, animais, objetos, imagens. E a principal fala da criança, pelo menos entre o momento que ela começa a falar, né, entre 1 ano e 3, 4 anos, é por quê, o que é isso, justamente para tentar compreender, abarcar o mundo que envolve ela. E a gente já tem um prejuízo, de certa forma, para a filosofia, já nesse momento de desenvolvimento da criança, né, da fase infantil para a fase da pré-adolescência e adolescência. Por quê? Porque a maior parte das pessoas já estão acomodadas com as respostas que a sociedade, que a escola, que a igreja introjetou, deu para elas, né? Conscientizou elas disso, e elas começam a explicar às crianças as coisas de uma forma só, ou seja, de maneira uniforme, tradicionalista, como se aquilo não pudesse ser outras coisas, inclusive quando explicam, porque tem uns pais, uns familiares que restringem a explicação dizendo porque sim, porque é assim, sempre foi assim, e a criança ela começa a crescer moldada nesse sentido. Então nós temos um problema muito grande em termos filosóficos, porque a maior parte das nossas crianças, dos nossos adolescentes, só vão ver filosofia mesmo no ensino médio, muito mal, né? E se forem fazer um curso de licenciatura em filosofia, a ideia é de que vão passar fome, de que não vão sobreviver com a sua profissão, com a sua licenciatura, né? Então a gente vive numa sociedade, de certa forma, a sociedade brasileira é uma sociedade que não valoriza a filosofia, e que não valoriza o pensamento, né? Nietzsche, ele tem uns textos sobre a questão do ócio, e ele diz como os homens moldados pela sociedade capitalista e industrial, de certa forma é isso que ele está falando, né? Como eles passam a enxergar o ócio de uma forma negativa, né? Aquele que não produz nada, aquele que não trabalha com as mãos, aquele que não faz esforço físico, ele não está contribuindo para o desenvolvimento, para o progresso da sociedade. Então, pensar, a leitura, né? Tem muita gente que às vezes, tô com um livro, tô fazendo uma leitura, poxa, e aí os pensamentos, né? Você está perdendo tempo fazendo essa leitura, você poderia estar lavando os pratos, você poderia estar arrumando a casa, você poderia estar indo procurar outro emprego, porque esse que você está não serve, como se a leitura fosse algo que não servisse para nada e não fosse ajudar aquele indivíduo em nada, né? Quando na verdade ajuda bastante. E não que a gente não tenha que fazer outras atividades mecânicas, sim, temos que fazer, mas atividades mecânicas também precisam de reflexão, para que possam ser feitas, por exemplo, com o máximo de aperfeiçoamento possível, o mínimo de tempo possível, por exemplo, né? Inclusive Bill Gates, ele tem uma entrevista com Bill Gates que ele diz que sempre que tinha uma tarefa difícil para ser feita, ele dava para o funcionário mais preguiçoso dele, porque ele diz que o funcionário mais preguiçoso dele descobriria a forma mais fácil e mais rápida de fazer aquela atividade difícil, tá? Então nem sempre o preguiçoso, o ocioso, é aquele que vai prejudicar mais uma empresa, por exemplo, né? Mas na lógica capitalista vai. Então, a partir do momento que as nossas crianças começam a crescer e que nós vamos tolhendo a capacidade dela de indagar, de perguntar, nós vamos criando sujeitos passivos para um conhecimento tradicional e bancário, onde ele acredita que o conhecimento só pode ser passado para ele através de uma transmissão de um professor que é o detentor do saber e que ele tem que aceitar tudo que convém a esse professor ensinar, quando na verdade não é assim, né? Na verdade, a gente só aprende mesmo quando a gente se torna, né, quando nos tornamos autodidatas, quando nós procuramos o conhecimento pelo nosso interesse próprio, pelo nosso interesse por aquele conhecimento. É aí que o cérebro ele vai potencializar as nossas capacidades de aprendizagem, porque o interesse partiu genuinamente de nós. E é por isso que um dos grandes filósofos que nós vamos ver também, ele de certa forma, enquanto existir humanidade, esse cara vai ser lembrado, ele vai ser eterno, é o Sócrates, justamente porque Sócrates, ele, apesar de toda a crítica contemporânea à filosofia socrática, principalmente partindo de Nietzsche, da desconstrução da verdade universal de Sócrates e Platão, etc. e tal, mas Sócrates ele acredita que o conhecimento
está dentro do homem e emana de dentro do homem. Pode ser uma visão, uma interpretação equivocada de Sócrates nesse sentido? Pode, porque o homem ele vai aprendendo conhecimento a partir do momento que ele interage com outros seres, né, com a sociedade, e a partir do momento que ele interage também com o meio, com a natureza. Então o conhecimento não nasce, não é inato, né? O conhecimento vai se formando ao longo do processo da vida. Mas Sócrates tem uma pegada revolucionária quando ele acredita que todo homem é capaz de aprender e que todo homem é capaz de se indagar sobre as coisas e procurar respostas mais objetivas, respostas melhores para a sua existência, para a sua vida, que não estejam pautadas nas estrelas, nos mitos, nos deuses, na religião, etc. Né? E ele é um dos primeiros filósofos a se preocupar com as questões humanas. Uma filosofia ontológica, né? A filosofia do ser. O que é o homem, para que existimos, qual o sentido da nossa existência, o que é um homem bom, o que é um homem justo, o que é a beleza, o que é um homem belo, uma mulher bela, etc. Sócrates é o primeiro filósofo a se preocupar com essas questões mais voltadas, né, para o homem e não para o cosmos e não para o physis, né? E Sócrates é tido, inclusive, pelos seus contemporâneos como um velho infantil, né? Alguém que vive incomodando as pessoas em praça pública, que vive perguntando, que vive indagando, e perguntar é chato, e responder também é chato. Inclusive tem professores que não gostam de ser perguntados, tem professores que não gostam de ser indagados em sala de aula porque acham que o aluno está querendo tirar dele, né? A moral, no caso, o moral, né, do professor, a questão de tocar no ego do professor porque está me indagando, está duvidando de mim. E isso é um problema filosófico. Isso é um problema de base filosófica. Enquanto a gente não mudar essa ideia de que perguntar é chato, responder é chato, pensar é chato, se indagar sobre as coisas é chato, a gente vai continuar transmitindo o conhecimento tradicional, a gente vai continuar transmitindo o conhecimento que parece que já nasceu pronto. E no princípio era o verbo, e Deus criou os céus e a terra, e foi isso que aconteceu, e nada mais aconteceu depois disso que não tenha sido da vontade de Deus, por exemplo. É a resposta metafísica para todas as coisas, né? Mas e as respostas físicas? E as respostas do mundo que está em constante ebulição, em constante transformação? Por que racismo ainda hoje na sociedade brasileira? Por que tanta desigualdade na sociedade brasileira? E aí vem os aportes, né? As outras matérias, a história, a sociologia, a antropologia. Por que tanta violência, por que tanta criminalidade, por que tanto desemprego, por que tanta inflação? Então, tudo é filosofia. Tudo parte de um questionamento simples, ainda que a resposta possa ser complexa. Tudo parte de um questionamento simples, que é filosófico, e vai tomando aportes, né, sobre as outras matérias, mas para responder uma pergunta que tem base filosófica. Então, na primeira aula, né, nesse primeiro encontro, que é um encontro mais de apresentação de como serão as nossas aulas de filosofia, aulas entre 10 e 15 minutos, começaremos, óbvio, com os pré-socráticos, posteriormente Sócrates, Platão, Aristóteles, seguiremos essa ordenzinha da linha da filosofia, né? E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam aí também, compartilhem o vídeo. Vai ser mais voltado, sim, para o Enem, mas também para essas discussões mais de atualidades e contemporâneas, né? Essas discussões que estão aí na sociedade. Vão ter vídeos também, de certa forma, desconexos com esse padrão de uma ordem cronológica da filosofia. Discutiremos racismo, discutiremos feminismo, discutiremos pena de morte, discutiremos totalitarismo, discutiremos eleições, discutiremos aborto, discutiremos religião, discutiremos futebol, discutiremos política, porque filosofia é tudo isso, tá? Quando o canal foi pensado, e eu pensei essa questão do quem foi que disse, a primeira aula que eu imaginei, essa aula ainda vai rolar no canal, né? É uma aula justamente com o título Quem foi que disse que futebol, política e religião não se discutem, né? Porque as pessoas que geralmente dizem que certas coisas não se discutem são pessoas que não querem que o mundo mude. São pessoas que não querem que o status quo mude, porque para elas está tudo muito bem feito, tudo muito bem organizado, e ela não quer que os padrões da sociedade mudem porque ela é uma privilegiada, uma beneficiada daqueles padrões sociais. Então, religião se discute, futebol se discute, política se discute, né? Qual é o político que
faz mais coisas pela sociedade, o que faz menos coisas, o que mais ajudou os pobres, o que menos ajudou, o que mais ajudou os ricos, o que menos ajudou, tudo isso é discutido. Qual é o time que tem mais títulos, que tem mais gols, que teve mais artilheiros na história, que lançou melhores jogadores, tudo isso se discute. Qual é a religião que mais matou na história da humanidade? Por que se matou em nome da religião? Por que se utiliza o nome de Deus para fazer tantas coisas obscuras, por exemplo? Tudo isso se discute. Agora, as pessoas que não querem que essas coisas sejam discutidas e que geralmente apontam filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos, os cientistas humanos, pessoas que querem humanizar cada vez mais a humanidade, que está se desumanizando, essas pessoas são tidas como loucas, perigosas, terroristas culturais, Por quê? Porque são pessoas que, como Sócrates, estão sempre azucrinando a vida dessas outras que querem que o mundo não mude. Somos pequenos. Como Sócrates, somos moscas, somos mosquitos. Mas a gente faz um grande barulho também e um grande incômodo. Quando aquele mosquito está zunindo no ouvido da gente antes da gente dormir, a gente fica doido para matar ele, para tentar dormir. É um mosquitinho pequenininho. Mas a zoada, ela causa um rebuliço no cérebro da gente. A picada também desse mosquito. Então, filosofia é isso. Filosofar como martelo, como Nietzsche fala, quebrando paradigmas, quebrando certas coisas que a sociedade, a hegemonia, os grupos hegemônicos dizem que são normais, são comuns. A violência contra a mulher sempre existiu. Racismo sempre existiu, nunca vai deixar de existir, não tem como minorar isso, não tem como solucionar isso. Tem, através de educação, de uma educação humanizada e principalmente através das indagações que levem a reflexões e que busquem respostas de como podemos solucionar isso. Então é para isso que vai servir esse curso de filosofia, tá? E eu espero que vocês gostem e acompanhem aí. Temos outros vídeos de filosofia já no canal, vídeos iniciais, mas esse agora vai ser um curso de filosofia mesmo. A cada semana vai sair um vídeo, sobre filosofia e um vídeo sobre Brasil, história do Brasil, beleza? Espero que vocês gostem, curtem aí, compartilhem também o vídeo, tá? E até o próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.